Boa noite, amigo. Nós gravamos o nosso programa Hora do Chico, mas houve um problema técnico e resolvi não mais ao vivo, porque infelizmente não temos como fazer, mas eu estou gravando o programa desta noite, desta quinta-feira, que com certeza nós iremos publicar. E o nosso projeto, que é o projeto Autoconhecimento, ele, desde a semana passada, vem trazendo uma série de informações que são muito importantes e a gente precisa muito para o dia a dia de nossas vidas, né? Essas perguntas que são tão comuns, de natureza mais íntima e que nem sempre a gente tem as suas devidas respostas. E a doutrina espírita, ela é rica em argumentos, não é a dona da verdade, claro, mas ela tem muito conteúdo para nos mostrar o porquê da vida, esse mistério que todos dizem que é a morte, e consequentemente nós temos hoje, nesse projeto de autoconhecimento, como item a ser comentado a essência da vida. A vida que para nós é a nossa única razão de existir, né? Viver é, sem sombra de dúvida, o sentido de toda a nossa essência, de toda a nossa natureza, como filho de um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Nós temos toda a nossa natureza voltada para esse Deus que nos criou e que nos mantém dentro da sua criação, mas que Ele espera de todos nós um projeto da evolução. Não só da evolução, mas o projeto do autoconhecimento. Então a jornada evolutiva é uma jornada difícil porque ela cobra de todos nós o verdadeiro empenho em busca desse conhecimento que é o progresso, né? O progresso moral, que todos nós precisamos lapidar nos nossos eventos, nos nossos momentos. Então, nesse projeto de autoconhecimento, nós queremos mostrar que há um grande erro em acreditar que nós somos o que nós verdadeiramente não somos, ou seja, acreditamos na ilusão da nossa personalidade, o persona, esse ser que nós incorporamos e vivenciamos nessa experiência transitória e não buscamos a nossa verdadeira essência, que é o espírito que todos nós somos. Por isso nós não podemos afirmar que temos um espírito, mas que nós somos um espírito, que estamos enclausurados, né, presos a uma estrutura física para o desenvolvimento dos nossos potenciais, como eu disse anteriormente, de evolução e progresso moral. Enquanto nós não tivermos concluído todas as etapas do projeto evolutivo, nós não podemos sair dentro deste contexto que é o projeto da carne, na manutenção de todos os limites que o espírito precisa ter, porque ainda não tem potencial suficiente para desenvolver os seus sentimentos e principalmente as suas emoções. Por isso nós vivemos temporariamente nesse processo, mas não podemos esquecer que nós somos seres eternos. Eu podia até dizer infinitos, porque eterno é Deus. Nós temos um começo, mas nós não temos uma ideia e nem um sentido que seja o fim. Então a personalidade, como eu falei, ela é egocêntrica. Ela vê apenas o ser dentro do seu ego, ou seja, dentro daquilo que faz parte do seu projeto de favorecimento pessoal. As pessoas egoístas ou egocêntricas, elas não veem o outro dentro do projeto que foi tão sabiamente elaborado pelo Cristo, por Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Esse amor ainda falta muito para ser o verdadeiro amor incondicional que ele tanto pregou e que até hoje espera por nós. Já a essência não, a essência que é exatamente o que ele espera de nós,
que é o nosso eu mais profundo, ele tem um sentido coletivo. Por isso que nós estamos dentro desse projeto como seres participantes, mas ao mesmo tempo temos que dar a nossa contribuição para que tudo isso transcorra dentro daquilo que foi previamente programado. Então, a personalidade ou persona, ele quer o dinheiro, né? Ele quer o poder, o prazer, ele quer o conforto, ou seja, tudo aquilo que lhe favorece egoisticamente. Por incrível que pareça, esse tem sido todo o sentido da nossa vida aqui terrena. Então nós estamos equivocados em grande parte, porque ainda não entendemos o que seja esse projeto quando se visa mais a essência, que é a busca da paz, do amor, da harmonia. Então a humanidade está marchando por um caminho, buscando um fim que é exatamente contraposto a toda essa realidade que nós aqui falamos acerca da essência. A personalidade ou persona, ele sabe que vai morrer. Ele tem a morte como algo já predeterminado em sua natureza interior. Já a essência, ela sabe que nós somos imortais, como eu falei, né? E que nós já vivemos outras experiências, já tivemos outras vidas. A reencarnação, como mais adiante nós vamos ver, vai nos dar uma prova dessa nossa afirmativa. Então, outra coisa muito importante é que a nossa personalidade, ela cria e mantém as doenças. Sejam elas de natureza somática, ou seja, do corpo, ou psicossomática, que são as mais observadas, as mais vistas ultimamente, que são os transtornos de toda ordem, que provocam a desarmonia mental. Já a essência, ela tem a cura, o poder de curar. Então, todas as vezes que você se vê diante de um processo de doença, lembre-se que toda a natureza, toda a essência, tudo que está provocando esse fator é de natureza da alma. Então, todas as nossas doenças, elas começam a ter seu nascedouro na alma. Então, o corpo, como consequência, ele absorve como anteparo todas as nossas desarmonias mentais e, consequentemente, isso geralmente cria os fatores que são as doenças que todos nós conhecemos e que cada vez mais elas se manifestam de maneira até mesmo contrária ao programa que foi previamente elaborado, mas infelizmente é a nossa maneira de ser e de pensar a vida. Então, quando no Livro dos Espíritos, que é o nosso guia, lá na pergunta 132, Allan Kardec foi muito incisivo, muito objetivo, e ele perguntando a esses irmãos da espiritualidade qual o objetivo da encarnação, né, dos espíritos. Por que é que os espíritos precisam encarnar ou estar, como a gente comentou aqui, nessa experiência da carne? Então eles dizem, Deus lhes impõe a encarnação, veja como é forte a imposição, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja que Deus nos obriga à perfeição. É a única coisa que Deus nos impõe, como um pai que obriga o filho a estudar para ele adquirir conhecimentos e se tornar uma pessoa melhor. Mas muito mais produtivo esse fator da melhoria, essa imposição de Deus busca a nossa felicidade. Então, para uns é uma expiação. O que é expiação? A expiação é uma reparação, que pode ser através de uma prova e pode ser através de uma consequência mais grave, quando o espírito resistente ele não quer admitir o seu erro. E aí, mais uma vez, a lei de Deus se faz presente e obriga ele a assumir os seus erros de forma direta, quando ele muitas vezes não tem nem como escolher. A própria espiritualidade lhes impõe os fatores que vão servir de corrigenda para os males ou os erros que ele tenha cometido. E é isso que nós chamamos de expiação. Mas também temos os espíritos que estão aqui
por missão. E nós conhecemos esses missionários ao longo de toda a história da humanidade, tantos vieram com esse propósito, né, de ajudar o processo evolutivo aqui na Terra. São os espíritos que têm uma grandeza acima de todas as que nós conhecemos e vemos aqui, e dedicam toda uma passagem, toda uma existência ao bem da humanidade. São espíritos da envergadura de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de um Martin Luther King e tantos outros, Nelson Mandela, né, e Gandhi e tantos outros. Esses espíritos vieram com o propósito de deixar uma mensagem de amor, de união a todos os que aqui estão vivendo essa experiência. Então, a nossa reencarnação é um projeto elaborado visando temporariamente o que é importante, o esquecimento do passado. Todos nós sabemos que se o processo ele é de crescimento e de evolução, o passado ele tem mais comprometimento do que o presente. Hoje eu sei mais do que ontem, dependendo do que entenda-se o que seja saber. Mas o espírito ele não retroage dentro do seu projeto. Ou ele paralisa ou ele avança. Mas para que ele possa, nessa nova proposta, não se deixar contaminar pelas faltas e muitas vezes os erros do passado, a espiritualidade, através da misericórdia de Deus, coloca sobre ele um véu, que é o véu do esquecimento temporário. E aí ele tem apenas algumas noções muito sutis do que seja esse passado, mas ele não tem uma verdadeira noção do que tenha sido ele, para que ele não possa atrapalhar o seu desenvolvimento no projeto presente, né? A reencarnação é como uma peça que teremos que representar, né? Essa peça ela foi previamente escrita, mas a cada um de nós é dado o direito de improvisar. Não significa que o projeto reencarnatório tenha que ser cumprido na sua íntegra, porque é um projeto. O livre-arbítrio, que é a misericórdia e a bondade de Deus, dada de presente a todos nós, que é o direito de escolhermos o que queremos para nós, é quem vai definir todo o caminho que nós devemos seguir, por onde devemos caminhar, ao lado de quem. Tudo isso fica a critério da escolha de cada um. Deus não escolhe por nós o destino, como muitos imaginam. Porque se ele interceder no destino de um, teria que interceder no destino de outro. E já aí seria um Deus injusto. Então ele nos dá o direito de escolhermos o que quisermos para sermos projeto, ou parte desse projeto evolutivo. Mas ele diz o seguinte: você escolhe o que você quer, mas você é responsável pela sua escolha. Aí vem exatamente as consequências dos nossos erros, que muitas vezes não entendemos, mas pode ter certeza que Deus não errou com você, comigo, Ele não errou com ninguém. Tudo o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, é consequência daquilo que nós criamos. Se você é uma pessoa em paz, ou vive em paz, é feliz, é porque você tem plantado a paz e a felicidade. Se você é uma pessoa atormentada, egoísta, é porque você plantou sementes dessa natureza. Por isso que é muito importante a gente saber o que está fazendo, porque muitas vezes não percebemos a grandiosidade desse projeto e deixamos cair por pensamentos que muitas vezes nos provocam consequências graves. E aí vem a dor, vem o sofrimento, que muitas vezes não entendem. Aquele famoso ranger dos dentes, né, que Jesus nos disse. Mas isso tudo depende de cada um. Então o autoconhecimento, como nós comentamos, ele é formado por duas versões, a versão persona e a versão espírito. Então qual é a nossa verdadeira natureza? A versão espírito, nós somos um espírito, né? Então quando aqui nós estamos, como eu estou, você, todos nós, esquecemos a nossa versão espírito e passamos a dar maior sentido à nossa versão persona. Isso tem sido um grande problema para a humanidade. Então, quando o espírito ele encarna, ele não vem por acaso.
como eu disse, uma programação previamente elaborada, ou por ele, ou por espíritos que irão auxiliá-lo quando ele não tem condições de traçar o seu novo projeto, movido ainda pela ignorância e pela falta de compromisso com o projeto reencarnatório, e para tanto é necessário que haja a intervenção do mundo espiritual. Mas de todo jeito ele traz uma programação. Então, alguns conselhos que os espíritos nos dão, ou dão a esses que transitam por o campo da reencarnação e que aqui chegam, é que você receberá, eles dizem, um corpo, né? Poderá amá-lo, poderá odiá-lo, mas ele será seu o tempo todo. Então, como Chico dizia, nasceste na família que escolhestes e ocupas o corpo necessário para o teu projeto evolutivo. Olha que coisa interessante. Então, o corpo que você tem, por mais que não atenda às suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, é o melhor que você poderia ter, porque quem elaborou esse corpo foi você mesmo, de forma consciente ou inconsciente, porque o corpo físico é uma reprodução do corpo mental. Então a gente tem o primeiro corpo, que é o corpo mental, que se individualiza dentro do princípio inteligente. Depois nós temos o perispírito, que é o corpo energético, e aí, consequentemente, nós iremos criar esse corpo, que é o corpo físico, que é esse que nós utilizamos para a nossa experiência. Então, eles também dizem, você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamado de vida. Veja que coisa interessante, ele associa a Terra a uma ideia de escola, uma escola de formação. Né? Como é importante a gente aproveitar esse estágio, esse período que nós estamos aqui, e tirarmos o máximo dessas lições. Né? A cada dia você terá a oportunidade de aprender. Né? Então, você poderá amar, você poderá considerar, ou poderá até recusar, ou até odiar as lições que a vida nos impõe por uma necessidade, como eu disse, de evoluir, de atingir os níveis mais altos da escala espiritual. Então, não há erros, apenas lições. Então, nunca se maldiga, nem se revolte contra Deus diante das suas dificuldades, porque tudo faz parte da obra. São lições que eu tenho que aprender, que você tem que aprender. E muitas vezes a nossa resistência, a nossa, muitas vezes, ausência ou descaso faz com que as lições não sejam devidamente aprendidas. Aí, quando surgem as provas, nós temos dificuldades e muitas vezes somos reprovados. E aí a necessidade de um retorno, de uma repetição. E isso nós chamamos de misericórdia de Deus. Né? Os experimentos mal-sucedidos, eles são parte do processo, assim como os bem-sucedidos. Então, nenhum de nós está aqui na condição de ser ainda um espírito perfeito. Nós temos a perfeitude, que é a essência de Deus, mas nós não somos ainda perfeitos. Temos ainda muito a conquistar em termos de perfeição. Então, cada lição ela é aprendida através do processo da repetição. Infelizmente, é preciso passarmos por várias e várias experiências repetidas para compreendermos determinadas coisas que resistimos em não querer compreender. Então, essas lições elas serão apresentadas das mais variadas formas. E quando você tiver aprendido, você passa para a próxima. Isso faz parte da minha vida, da sua, de todos nós, porque aprender essas lições é uma tarefa sem fim, porque, como a gente comentou, a Terra é um planeta escola. Né? Não há nenhuma parte na vida que não contenha lições, principalmente nesse estágio que nós estamos vivendo. Então, se você está vivo, há lições a serem aprendidas a cada momento e a cada instante. Então, com relação aos outros, aqueles com quem convivemos, os Espíritos dizem, eles são apenas espelhos de você. Olha que coisa interessante.
Você não pode amar ou odiar alguma coisa ou outra pessoa, a menos que isso exista ou que reflita dentro de você. Por isso que tenha muito cuidado com aquilo que você diz com relação ao outro, porque geralmente é uma expressão do que nós sentimos e temos dentro de nós. Porque as pessoas que odeiam é porque elas carregam dentro dela a essência do ódio. Isso é mais do que evidente. As pessoas que amam são as pessoas que trazem dentro de si a essência do amor, né? Então, o que você faz da sua vida, segundo os Espíritos, é problema seu. Você tem todas as ferramentas e os recursos que você precisa para alavancar esse progresso, que é o crescimento interior, que é o crescimento da essência do Espírito, né? O que você faz com os outros, seja lá o que for, de alguma forma irá repercutir dentro de você. Por isso que, por mais que uma pessoa queira fugir dessa realidade, ele não consegue. Porque é como ele diz, tudo espelha dentro de você. O mundo, ele existe como uma proposta, mas ele não é ele que vai definir a minha vida nem a sua. Tudo que eu definir acerca da minha vida é algo que eu irei construir dentro de mim. Não adianta você querer construir fora, porque você vai ter que entregar. Até porque o território alheio pertence ao alheio. Então é importante que a gente perceba isso, né? Então vai ver que muitas vezes as pessoas não percebem essas coisas e ficam aí, muitas vezes lamentando, lastimando-se por determinados fatores e não sabe ele que é ele mesmo que está criando. Porque você não pode mudar aquilo que você carrega dentro de si como uma verdade, né? Então a condenação moral, ela não liberta, ela oprime, ela sufoca. Muitas vezes a gente condena tanto o próximo, né? A partir do momento em que você condena alguém, né, e você passa a ser um juiz injusto, porque a consciência é a única que tem o poder de julgar cada um de nós. Porque quando a gente erra, não precisa que alguém diga que a gente errou. O erro de cada um é de cada um. Onde ele nasce, ele ali vive, ele ali permanece. Então não adianta querer colocar a culpa dos seus erros na vida ou na ação ou na atitude do outro, porque isso não tem nenhuma validade, né? Então as emoções, como ele diz, são como um rio que quando flui de forma natural, eles irrigam as margens, né? Criam seus afluentes e tem o sentido que é o mar, né? Todo rio tem esse sentido de chegar no mar. Mas o que a gente faz? Fazendo analogia a esse rio, a gente represa o rio. A parte que é represada, ela é suscetível às cheias, né? E, consequentemente, o transbordar dessas águas que passam por cima dessas barreiras vão ser exatamente os excessos que nós muitas vezes carregamos dentro de nós, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então não adianta você represar esses fatores, porque isso só faz deixar você em estado sempre de cheia. E isso com certeza traz uma sensação muito desagradável, um mal-estar, porque tudo precisa fluir. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, sejam elas quais forem. É preciso que elas tenham essa necessidade que tudo tem de seguir o ritmo ou o rumo que a própria vida nos impõe. Então, para tanto, é preciso uma mudança. O processo de mudança, ele é o mais difícil de tudo. Essa reforma, ela só ocorre com transformação. Transformar-se é criar o novo, é matar o velho, como Jesus falava. E a gente não quer se libertar do velho, porque a gente tem medo do novo. Porque o novo, ele é ousado, ele é mais inconsistente, ele não nos dá tanta certeza como nos dá aquelas coisas que a gente já traz dentro do continuismo da vida, né? São as nossas crenças limitadoras que deixam a gente preso a essas ideias que com certeza elas não nos estimulam nada de renovação em termos de vida, de projeto de crescimento. Então o estado atual, ele precisa de recursos
para nós chegarmos ao estado desejado. Esses recursos têm um nome, que são as dificuldades. Não desejar a mudança de nível profundo, quer dizer, são os nossos ganhos secundários, que não constrói nada que seja consistente dentro de nós. Não acreditar que pode e merece mudar, que são as nossas crenças limitadoras, como eu falei. E o pior de tudo é querer uma mudança instantânea. Nós queremos resultados sempre imediatos. Não entendemos que a vida é uma proposta longa, lenta, muitas vezes, morosa. Mas por quê? Porque cada etapa ela tem que ser vivida em toda a sua plenitude. E muitas vezes nós nos retardamos na conclusão dessas etapas. E não adianta querer pular, porque ela não permite pular etapas. O processo evolutivo ele tem que ser rigorosamente seguido. E, consequentemente, é isso que tem sido um motivo de tanto sofrimento para todos nós. Nós vamos ficar por aqui, porque na próxima nós vamos dar continuidade a esse nosso projeto Autoconhecimento. Então, um abraço para todos. Mais uma vez eu peço desculpa por ter tido problema técnico na nossa gravação pelo Facebook, mas a Hora do Chico vai permanecer sempre com aquele mesmo critério, e na próxima quinta-feira estaremos às 19 horas mais uma vez juntos. Um abraço e até lá.